Seus irmãos com a paz do Senhor. O Senhor, Ele tem falado muito no meu coração através de uma passagem, de acordo com algumas pregações que eu ouvi. O Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração e eu vou dividir com os irmãos aquilo que Ele tem tratado comigo. E eu creio que o Senhor, Ele pode tratar com os irmãos também. Se encontra em Lucas 15, a partir do versículo 21, que vem contando a história de uma mulher que era cananeia. E diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada, ou horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, pediram, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Senhor, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. O Senhor tem falado muito no meu coração sobre essa passagem. Um vídeo, uma pregação me despertou para essa passagem e o Senhor, Ele vem trabalhando no meu coração desde então, falando sobre oração, sobre pedido, sobre clamor, porque a Bíblia ela é bem clara em dizer no versículo 22 que ela clamava. E o interessante é que a linguagem que ela usa no versículo 22 para clamar, para pedir, não é uma linguagem dos cananeus. É uma linguagem que os judeus, o reconhecimento de filho de Davi, é uma linguagem que não é dela. Que era usada pelos judeus. Eles reservavam esse termo, filho de Davi, para o legítimo rei de Israel. E os cananeus, eles não gostariam de reconhecer tal título. Então, o interessante é que quando ela vem pedir socorro, quando ela vem pedir para o Senhor ter compaixão, ela vem com uma linguagem que não é dela. Mas o Senhor, Ele que conhece tudo, que vê tudo, Ele sabia que ela não era judia, não sei se fala assim, mas Ele sabia. E o interessante é que Ele ouve, porém Ele não para, Ele não responde. E aí no 25, ela vem de uma maneira diferente. Ela vem, o adora e ela diz: Senhor, socorre-me. E então Ele para. E eles começam um diálogo, porque o Senhor a responde. E através desse diálogo, desse reconhecimento da parte dela, o Senhor, Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, que aconteça contigo conforme tu queres. E a filha dessa mulher fica sã. E o Senhor, Ele tem falado bastante ao meu coração sobre, muitas das vezes, nós orarmos com uma linguagem que não é nossa, com uma roupagem que não nos cabe, que não é nossa. E o Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa vida, e o interessante é que Ele escuta, mas Ele não responde. E somente quando ela tira aquilo que não era dela, que não lhe cabia, é como se fosse uma capa, Somente quando ela tira essa capa e mostra quem verdadeiramente ela tirando o linguajar que não lhe pertencia, o Senhor, Ele responde. Eu posso imaginar que o Senhor, quando ela faz isso, Ele para e começa a conversar com ela.
E através desse diálogo, desse reconhecimento de que ela não merecia, o Senhor concede a vitória para ela. E muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho perante o Senhor com uma linguagem, com uma roupagem que não nos pertence, que não é nossa. E o Senhor, Ele até ouve os nossos pedidos, Ele até ouve o nosso clamor, mas Ele não responde. E o que o Senhor tem tratado no meu coração é que Ele não responde, não é porque Ele não ama, porque Ele não quer atender o nosso clamor ou o nosso pedido. É porque Ele está esperando que a gente reconheça. E quando formos falar com Ele, quando formos orar, que nós sejamos nós, que nós não peguemos uma capa, uma linguagem, uma capa, uma linguagem que não é nossa para falar com Ele. Que quando nós formos falar com Ele, quando nós formos pedir, quando nós formos clamar, que nós temos que ser nós mesmos, sem capa, sem linguajar que não nos pertence. Ontem, quando nós subimos, eu vivi isso. O Senhor me fez lembrar aqui que eu vivi isso no momento em que a gente foi pedir perdão ao Senhor e aos nossos irmãos na subida, né, no primeiro instante, que eu pedi perdão por costume, foi algo costumeiro. Eu falei, Senhor, me perdoa, e pedi perdão aos irmãos, mas quando chegou lá em cima, o Senhor tratou, porque o Senhor, Ele estava vendo. Ele estava vendo, e quando o Senhor, Ele começou a tratar, o Senhor, Ele não obrigou ninguém a reconhecer o que tinha acontecido lá embaixo. Ele só esperou que nós reconhecêssemos. E eu fui uma das pessoas que eu reconheci que eu precisava de um tratamento do Senhor. E quando eu reconheci que eu dobrei os meus joelhos, eu falei, Senhor, eu preciso. O Senhor, Ele começou a agir. Ele começou a agir a meu favor e eu desci de lá com o coração limpo. E hoje, quando nós subimos, eu subi leve, totalmente diferente de ontem. Leve assim comigo mesmo. Com o coração em paz, porque eu tirei como se fosse uma capa mesmo, né, de pedir perdão só por pedir, porque estava todo mundo ali pedindo, e eu não podia ser diferente, meio que isso. E o Senhor, Ele tratou comigo lá em cima, e Ele continua tratando. Hoje foi outra experiência surreal, e o Senhor, Ele continua tratando. E Ele colocou isso ao meu coração. Que quando nós formos clamar, que quando nós formos pedir, que quando nós formos conversar com Ele, que nós possamos ser nós mesmos. Que a gente não vá falar com o Senhor com uma linguagem que não nos pertence. Que a gente não vá falar com o Senhor por costume de pedir sem confessar, sem reconhecer aquilo que nós somos, sem verdadeiramente, como é que eu posso dizer? Sem sinceridade. O Senhor falava essa palavra no meu coração, sinceridade. Que nós, quando entrarmos na presença do Senhor, nós possamos ser sinceros na oração, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre oração, que nós possamos ser sinceros, porque Ele está pronto para fazer nas nossas vidas, nos nossos ministérios, naquilo que Ele tem para a nossa vida. Só que nós precisamos tirar aquilo que não nos pertence. Nós precisamos parar de achar que a gente engana Deus, porque ela, quando ela foi com esse linguajar, ela achou que ela podia se passar por quem ela não era. Só que ela precisou reconhecer que aquilo dali não ia dar certo e clamar verdadeiramente. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, que o Senhor, Ele possa tratar os nossos corações, para que nós possamos, quando entrarmos na presença do Senhor, sermos nós mesmos, porque
é necessário que nós entramos na presença do Senhor com sinceridade. E assim eu agradeço a minha oportunidade, porque eu já passei de 6 minutos, 7 agora. Amém.